Bom dia, são 8 horas e 14 minutos, segunda-feira, 7 de abril. Essa é a TV Senado, eu sou Dinalva Ferreira e você acompanha agora o Senado em Dia. A PEC, que torna assunto exclusivo do Senado a aprovação de acordos e tratados internacionais, é um dos destaques da pauta do plenário nesta semana. A Comissão de Infraestrutura discute a instalação de centrais hidrelétricas de pequeno porte. O feminicídio pode ser incluído no Código Penal brasileiro. E na entrevista desta segunda-feira, a crise política na Venezuela. A PEC, que torna assunto exclusivo do Senado a aprovação de acordos e tratados internacionais, é um dos destaques na pauta do plenário esta semana. Quem traz as informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Hermes Coelho. Bom dia, Hermes. Bom dia, Dinalva. O plenário do Senado já vinha discutindo essa proposta de emenda à Constituição que garante ao Senado Federal a competência privativa para decidir sobre tratados, atos ou acordos internacionais. Esta semana começa a discussão em segundo turno. O que é que essa PEC faz, de fato? Ela, na verdade, agiliza todo o processo e garante ao Senado um papel até mais preponderante, mais decisivo nesse processo. Porque muitas vezes o que acontece é que quando chega para o Senado discutir a respeito, esses acordos já foram praticamente fechados. Além disso, o projeto de lei da Câmara, que tem o objetivo de facilitar que estrangeiros retirem o visto de turista no Brasil, também deve ser votado esta semana. O projeto quer, na verdade, fazer com que mais turistas venham ao país. O setor cresce no mundo inteiro e apenas 6% dos desembarques de estrangeiros são feitos aqui no Brasil. O objetivo é, claro, aproveitar os grandes eventos internacionais que acontecem este ano, por exemplo, como a Copa do Mundo e também as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Dinalva. Obrigada, Hermes. O feminicídio pode ser incluído no Código Penal brasileiro. O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser analisado agora em plenário. Pesquisas mostram que no Brasil, na última década, quase 44 mil mulheres foram assassinadas. Mais de 40% delas mortas dentro das próprias casas, por companheiros ou ex-companheiros. Vítimas de violência doméstica e sexual. Números que colocam o Brasil como o 7º país mais violento do mundo nesse tipo de crime. O assassinato de uma mulher por questões de gênero, ou seja, simplesmente pelo fato dela ser mulher. A isso se dá o nome de feminicídio, uma figura jurídica que já está incorporada às leis penais de países como Argentina, Chile, México e Guatemala, e que pode ser incluída no Código Penal brasileiro. A proposta foi sugerida pela CPI mista que investigou a violência contra a mulher e atuou no Senado entre 2012 e 2013. Estabelece o feminicídio como agravante do homicídio. Para este promotor de justiça, a inclusão no Código Penal se justifica porque o feminicídio é objetivamente mais grave que um homicídio simples. Essa conduta, ela atenta não apenas contra aquela vítima específica que está sofrendo o ato de violência. Ele é um atentado àquela mulher, mas ele também é uma comunicação a todas as outras mulheres. É como se fosse um recado implícito. Mulheres, não tentem questionar os valores da cultura machista, porque mulher que questiona esses valores, ela sofre um ato de violência. De acordo com a proposta, há razões de gênero quando o assassinato acontece nas seguintes circunstâncias: violência doméstica e familiar, violência sexual, mutilação das vítimas, uso de tortura ou qualquer meio cruel ou degradante. A pena para os homicídios que acontecem nessas circunstâncias é de 12 a 30 anos de reclusão. É uma recomendação que a ONU tem feito a todos os países de ter a legislação que inclua a questão do feminicídio, protocolos para investigação, para apuração e para os julgamentos desses crimes. O tratamento dado a esse tipo de crime precisa ser bem rigoroso, para que possamos enfrentar a violência contra as mulheres
que está muito alta no nosso país. Se nós não formos contundentes para enfrentar esse problema, nós vamos continuar vendo mulheres morrer no nosso país pelo simples fato de serem mulheres. Diminuir a burocracia para a instalação de centrais hidrelétricas de pequeno porte. É o que estabelece um projeto aprovado na Comissão de Infraestrutura e que aguarda votação no plenário do Senado. Mais de 70% da energia que o país consome vem das hidrelétricas. Mas devido à recente escassez de chuvas, o nível de água dessas usinas baixou. O governo, então, decidiu acionar as termoelétricas e afastar o risco de racionamento. Para aumentar a capacidade de geração de energia no país e distribuir geograficamente essa produção, a Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que simplifica os critérios para a instalação de pequenas centrais hidrelétricas. A proposta dispensa de concessão, permissão ou autorização o aproveitamento de potenciais hidráulicos de até 3.000 kW, capazes de abastecer entre 5 e 6 mil residências. Hoje é concedida a liberação automática apenas para os potenciais de até 1.000 kW. A matéria também isenta de autorização o aproveitamento com potência de até 50.000 kW, no caso da produção particular destinada à venda de energia ou consumo próprio. Uma usina dessa pequena, você faz em 6 meses, tu faz em 8 meses, tu faz em 12 meses, e você abastece, por exemplo, uma usina, uma PCH de 3 mega, você abastece uma cidade de 5, 6 mil, 8 mil, até 8 mil habitantes, depende da situação. E é isso que nós precisamos. Uma aprovação desse projeto vai passar de 0 até 3 mega. De 0 a 3 mega, simplesmente será comunicado à ANEEL e, ao mesmo tempo, será feito o projeto ambiental aprovado nos seus estados, com o projeto básico e o projeto construtivo. E quem vai ser beneficiado com isso? O Brasil, com milhares de empregos, porque cada usina dessa vai gerar em torno de 50 a 100 empregos, e aproveitando esse potencial energético, uma vez que o Brasil está em crise de energia. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais pode incluir um novo exame entre os procedimentos feitos com recém-nascidos em maternidades e hospitais, o teste da linguinha. Matheus tem 1 ano e 2 meses e em breve vai passar por uma cirurgia para soltar a língua. O freio, esta mucosa fininha, longa demais, foi descoberta há pouco tempo. Minha cunhada é dentista, né? E ela veio para Brasília, né? De férias, final do ano. E aí ela estava dando comida para ele um dia e ela identificou, porque ela tem mais experiência nisso, ela identificou que tinha um freio e a gente nunca tinha nem observado isso, porque a gente não tem experiência nesse sentido, né? O dentista explica que a cirurgia é um procedimento simples. O freio é muito fino, é muito tênue, a gente normalmente não dá ponto nessa cirurgia. Você simplesmente passa o anestésico tópico no bebê, levanta a língua, pega uma tesoura e corta, né? O ai ali, pronto, já acabou o procedimento cirúrgico. De 1.000 recém-nascidos, entre 8 e 13 têm a língua presa, mostra uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná. Especialistas divergem sobre o melhor momento para se realizar a cirurgia. Esta fonoaudióloga diz que é no nascimento. A língua presa causaria problemas na amamentação. Elas ficam cansadas quando começam a fazer amamentação, a amamentação é insuficiente, então elas ficam subnutridas, com peso pequeno, e isso acarreta mais tarde um problema e uma alteração também de fala. Os médicos acham melhor aguardar, pois é possível que a criança faça adaptações e não apresente problemas na fala. A partir de 1, 2 anos, né, que começa a fazer sentido essa avaliação. Porque aí o teste que a gente faz hoje é pedir a criança, ou a pessoa que está com o freio lingual curto, colocar a língua abaixo do vermelhão do lábio. Se passar do vermelhão, a mobilidade da língua está preservada. Então, não há motivo de cirurgia. O Senado também debate o assunto. Aqui foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e está no plenário um projeto de lei que obriga maternidades e hospitais a fazer o teste da linguinha. Um protocolo de avaliação que analisa a anatomia do freio da língua. Com o resultado do exame, os pais vão poder decidir se o filho vai ou não passar pela cirurgia. A Sociedade Brasileira de Pediatria não reconhece o teste. Não existe na literatura nenhuma validação desses protocolos. E eu diria que sair cortando freio de língua de recém-nascido não é uma situação como tirar verruga de um adulto, né? Isso é um procedimento dolorido,
O relator da proposta é o senador Eduardo Amorim, que é médico. Ao invés de corrigir muito depois de muitos traumas, de muito sofrimento, já seria corrigido de imediato, assim, logo depois que nascesse. A recente crise política na Venezuela e seus reflexos sobre o Brasil e a América do Sul. Este é o tema da nossa entrevista de hoje. A Comissão de Relações Exteriores vai enviar uma comitiva de senadores para visitar a Assembleia Nacional da Venezuela e ver de perto os problemas que o país enfrenta. A onda de protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro, iniciada em fevereiro, já resultou em dezenas de mortes e vem gerando grande instabilidade política. Para analisar como a crise venezuelana afeta as relações com o Brasil, está aqui no estúdio o coordenador do Núcleo de Estudos do Mercosul da Universidade de Brasília, o professor Roberto Goulart Menezes. Professor, bem-vindo à TV Senado. Bem, primeiro, para a gente entender um pouco o que acontece na Venezuela, quais são os fatos que comprovam essa instabilidade política que acontece nesse momento? A Venezuela, desde a morte do Chávez e aquele período de transição entre a morte do Chávez e até que o Maduro se confirmasse como presidente, a oposição, liderada sobretudo pelo Capriles, viu ali a possibilidade de poder, né, reverter a situação a seu favor. No entanto, essa instabilidade ela tem origem, sobretudo, na falta de reconhecimento da legitimidade do Maduro, em que pese ele ter vencido as eleições com uma pequena diferença. E desde então a oposição vê nessa possibilidade, né, de desestabilizar o governo do Maduro, a possibilidade de reverter, né, os rumos da Venezuela. Agora, o Brasil, nessa questão, como integrante da Unasul, ele age para que a estabilidade democrática seja solidificada, mas sem interferir. E há uma crítica, quando você vê a violência muito forte, que o Brasil deveria se posicionar mais fortemente. Como o senhor avalia? O Brasil, não só frente à Venezuela, mas a outros países da região, como no caso de Honduras, no caso do Paraguai, o Brasil sempre primou pelo respeito à democracia e à institucionalidade. Com isso, o Brasil, nesse sentido, não destoa de outros momentos de crise na região. Ou seja, o Brasil procura reconhecer os lados que estão em conflito e, com isso, procurar usar o seu peso na região para que a mediação seja via institucional. Eu creio que a posição do Brasil tem sido de cautela, não porque o Brasil tenha procurado se omitir. Eu não viria essa cautela como omissão, em que pese o governo brasileiro ter emitido todos os sinais, né, publicamente, com muita descrição, de que não tolerará mais esses desrespeito aos direitos humanos na Venezuela. Mas isso não implica que o Brasil venha a fazer vista grossa ou ter uma indiferença em relação à situação da Venezuela, porque interessa a toda a América do Sul. E essa instabilidade que está no momento, com deputados tendo mandatos suspensos, uma ameaça até de golpe ao presidente Nicolás Maduro, isso ameaça também o projeto de integração sul-americana do Brasil? No projeto de integração sul-americana no Brasil, o Brasil tem basicamente busca dois propósitos. O primeiro deles é pacificar toda a região, né? E ao pacificar toda a região, via democracia, portanto, assegurar a democracia. O segundo é o desenvolvimento econômico e social. Ok, mas no caso da Venezuela, ela está mais voltada hoje para os seus problemas internos. Então, com a entrada da Venezuela no Mercosul, a cláusula democrática, ela fica à disposição dos membros do Mercosul para servir também de instrumento de pressão contra a Venezuela. Ou seja, de tal modo, né, que a Venezuela venha a respeitar a institucionalidade, né, e no caso, não buscar uma maior repressão, violência, o uso da força física contra os manifestantes, sejam eles, né, golpistas ou não. Eles precisam ser tratados, né, como mostrou recentemente em reunião, né, dos chanceleres do Mercosul, eles precisam ser tratados dentro dos parâmetros da lei venezuelana. Então, essa questão do Mercosul e da Unasul é que pode acabar levando a uma solução realmente democrática e de paz no país. Eu acredito que primeiro a Unasul, ela desde do surgimento da sua proposição pela diplomacia brasileira em 2004, naquele momento com o nome de Comunidade Sul-Americana das Nações, e a partir de 2008, né, quando
passa a vigorar o seu tratado como Unasul, União Sul-Americana das Nações, ela é fundamental nesse momento porque ela ajuda a Venezuela a ter um espaço institucional na qual ela pode cooperar, né, com os outros demais países e com isso absorver também as proposições desses países, sobretudo do Brasil e Argentina, de tal modo que venha a conseguir uma saída, digamos, se não pacífica para o caso venezuelano nesse momento, porque é uma sociedade muito polarizada, mas é um espaço que a Venezuela está disposta a cooperar e reconhece como legítimo, porque, além de fundadora, integra, em alternativa à Organização dos Estados Americanos. Professor, obrigada pela presença aqui. Vamos torcer para que essa comitiva de senadores traga melhores notícias da Venezuela, né? Sim, eu agradeço. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.